Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira e a gente vai começar a nossa aula de ciências, tá? Mas antes a gente vai orar, vamos lá? Grandioso Deus, graças a Te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de cada um de nós. Abençoa a nossa família, nossa escola e os nossos professores. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje, a gente vai estudar sobre a fase de desenvolvimento da vida. As fases. Quantas fases são, né? Como é que faz quando a gente nasce até quando a gente morre? Como é que são essas fases, né? São várias perguntas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os animais, tá certo? Então, a nossa atividade, o nosso conteúdo vai estar nas páginas 246 a 250, tá certo? Então, eu vou começar na página 246 e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, tá? Vamos lá. Como já vimos, todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Em alguns animais, esse ciclo é bem rápido. Os filhotes logo viram adultos, se reproduzem e morrem. Os pernilongos, por exemplo, esse ciclo dura apenas alguns dias. Então, os pernilongos duram muito pouco tempo, apenas alguns dias. Já as girafas têm um ciclo bem maior, longo, e vivem até 70 anos. Olha quanto tempo pode viver a girafa, né? Até 70 anos. É muito tempo, né? O modo pelo qual os animais nascem também varia. Alguns nascem de ovos e por isso são chamados de ovíparos. Então, os animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos. Alguns exemplos são os pássaros, as tartarugas e os jacarés. Esses nascem de ovos, tá certo? Há também os que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como o boi, o cachorro, o rato e o ser humano. Eles são chamados de vivíparos. Então, aqueles animais, né, que nascem, crescem ali na barriga da mamãe, são chamados de vivíparos, tá certo? Então, aí tem algumas figuras de alguns animais que vocês estão vendo, tá? Na tarefa de vocês. Então, a gente tem aqui o pernilongo, a girafa, as tartarugas marinhas e a zebra, tá certo? São alguns dos animais que tá aqui nesse primeiro momento, tá? Do conteúdo. Aí a gente vai para a página 247. Fases de desenvolvimento do ser humano. Então, a gente vai ter a infância, que é quando a gente está bebê, que a gente está começando a andar, está começando a ter um pouco de equilíbrio, tá certo? Depois, a gente vai para a fase da adolescência, que é quando a gente vai crescendo, né? Depois, fase adulta, que é quando a gente já está grande, já trabalha, né? E depois a fase da velhice, que é quando a gente já está um pouquinho mais cansado, já trabalhou muito, já viveu muito e a gente já está um pouquinho velhinho, tá certo? Então a gente tem várias fases: infância, adolescência, certo? Idade adulta e a velhice, tá certo? Então vocês vão ler aí o texto, tá bom? E depois a gente tem as características dos animais, que está na página 248, certo? Então prestem atenção. Há diversas espécies de animais com características bastante variadas.
Uma dessas características é o tamanho. Há desde animais muito grandes a animais muito pequenos. O habitat onde vive também varia bastante. Alguns são aquáticos, vivem em rios, em lagos ou nos oceanos. Outros são terrestres e vivem em campos, em florestas, em desertos ou até em geleiras. Os animais relacionam-se entre si. Alguns se comunicam por meio de uivos e gritos, outros por meio de gruídos e latidos. Já o ser humano usa principalmente a palavra para se comunicar. Então os seres humanos não se comunicam com grito, né? Como os gatinhos fazem através da miando, né? O cachorro latindo. A gente se comunica com palavras, tá certo? Então, olha só. Cada animal tem característica própria. Tem características próprias. Uns têm o corpo coberto por pelos, né? Coberto de pelos. Como o cavalo, o gato e o urso. Outros têm o corpo coberto por penas, né? De penas. Como o pato, a galinha e a coruja. E ainda tem o que tem o corpo coberto de escamas, como os peixes. Então, olha como é importante a gente conhecer, né? A diferença dos animais, as características. Eles não produzem o próprio alimento, como as plantas. Por essa razão, precisa se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviver. Os animais herbívoros alimentam-se apenas de plantas. Os carnívoros apenas de outros animais. E os onívoros comem tanto plantas quanto animais, certo? Os animais locomovem-se. Alguns correm, outros andam. Há aqueles que voam, pulam, nadam e se rastejam. Então, são muitas características, tá certo? Dos animais. E é importante a gente conhecer, a gente saber. Tá certo? Então, depois vocês vão reler novamente e vão responder as atividades da página 249 e 250, tá certo? Então, da página 246 à página 248, vocês vão ler o texto e vão responder as páginas 249 e 250, tá certo? Então, a gente vai estudar sobre fases da vida. Então, a gente sabe que a gente tem a infância, a gente tem a adolescência, a fase adulta e a fase da velhice, que é quando a gente já está bem velhinho, já viveu muito, tá certo? Então, realizem a atividade de vocês, leiam novamente o texto para que vocês possam responder, tá certo? E façam com muito capricho a atividade. Então, um grande beijo, fiquem com Deus. E até a próxima aula. E um ótimo final de semana. Tchauzinho!